Olá, sou a Fátima Fernandes, tenho 30 anos, sou da Ponta do Sol e sou levadeira. Por norma, nesta altura, um dia para mim no verão, que é agora que estamos no verão, que a água está de giro, tenho de garantir que a água está a chegar ao regante e que a água está avisada para o certo dia em que o regante irá utilizar a água. Hoje inicia logo cedo pela manhã, em que os meus colegas abrem a água e eu tenho que vir cá abaixo garantir que a água está a chegar ao primeiro regante, em que se eu necessito de colocar alguma chapa para direcionar a água para um certo sentido, tenho de o fazer. Por exemplo, se eu tenho algum regante que não consegue regar a sua hora, eles tentam fazer uma troca, por exemplo, falar com outro regante e fazer uma troca de horas, vamos assim dizer, em que se o outro pode regar de manhã, que é para aproveitar a água e não ser desperdiçada, e o outro regar à tarde, vamos assim dizer. A profissão já faz parte de várias gerações da família, mas foi de forma inesperada que Fátima abraçou esta área. Esta oportunidade de emprego surge numa altura em que realmente estava desempregada, já há algum tempo, precisava mesmo de trabalhar, porque entretanto também tive uma filha, e surgiu no âmbito, porque o meu marido também é levadeiro, quase que a família toda, o meu sogro também, e então ele pensou que seria bom eu entrar como levadeira. Está muito associada às pessoas mais velhas, mas acho que nós, os jovens, deveríamos de olhar para este emprego de outra maneira, porque os nossos velhinhos, assim, entre aspas, vamos dizer, vão ir embora e nós precisamos sempre de gente. E então, para mim, não era uma área desconhecida, já estava um bocadinho dentro do assunto, por isso seria fácil para mim. Encontrei algo melhor, sim. Não digo só a nível de horários, mas também a nível de financeiro. Esta parte aqui é muito mais bem recompensada do que na área da estética. Ainda existe o porta a porta. O primeiro contacto que nós temos para iniciar, por exemplo, no verão, o giro, é porta a porta, em que nós entregamos o papel ao regante, por isso é porta a porta, ainda existe muito contacto com o regante. Dão muita importância porque precisam mesmo da água para poder regar as suas terras, porque, por exemplo, na minha zona do Livramento muita gente tem bananeiras e para poder ter lucro precisam da água também. Imagino-me a fazer isto a minha vida toda, sempre, porque eu gosto do contacto que eu tenho com as pessoas. Não dou-me bem com elas, fui bem recebida, a princípio foi um bocadinho estranho, mas agora sou muito bem recebida. Tenho facilidade de falar com qualquer pessoa e é um trabalho que sim, que eu vejo que consigo fazer para o resto da vida. Olá, eu sou Pedro Barreiros Santos, tenho 24 anos, sou de Câmara de Lobos e sou ator, encenador, escritor e professor de teatro. Tu só não perdes a cabeça porque está colado ao corpo. Vá, dá-me esses óculos que eu os guardo. Depois colocas na caixa. O que foi? Mal. Homem, fala! Sempre gostei muito de contar histórias, acima de tudo. Eu lembro-me, tenho histórias muito engraçadas dos meus pais estarem a tentar vender a casa e tinham de me tirar de casa. Tinha-se ficar um em casa e outro para tirar de casa porque eu começava a fazer teatro à frente dos convidados que vinham. E então as pessoas começavam a olhar para mim e não olhavam propriamente para a casa em si. E então foi essas as primeiras memórias que eu me lembro de teatro. Isso só que depois perdi a fome.
Olha, bem feito. Agora comes ar para aprenderes. Sabes uma coisa? Eu vou lá embaixo à cafetaria buscar qualquer coisa para comer. Não te preocupes que eu sei me cuidar sozinho. Foi no conservatório que teve o primeiro contacto com a formação em teatro. Seguiu os estudos em Londres ao longo de 3 anos. Comida para comer. O que é que eu preciso de fazer? O que é que eu posso escolher? Não sei. Dá-me opções. Não sei. Tens muita ou pouca fome? Muita nem pouca. Tenho fome. Ai, assim também não te consigo ajudar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas companhias e outras pessoas que também até vieram da universidade. Eu lembro-me de trabalhar com alunos que criaram uma companhia de teatro, que produzia espetáculos, e fomos ao Teatro Nacional de Roma apresentar. E isso foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Porque também era um tipo de trabalho diferente, que eu não estava habituado. Desafiou-me muito a nível de ator, a nível físico. Enquanto ator, eu estou muito preocupado com o meu próprio trabalho, mas também estou preocupado às vezes com o trabalho do outro, porque eu preciso do outro para conseguir fazer o espetáculo. Mesmo que seja um monólogo ou eu esteja sozinho, o teatro é sempre uma arte coletiva. Com o encenador tem uma responsabilidade acrescida, porque estamos a tentar montar um trabalho, estamos a gerir várias coisas, vários departamentos, várias pessoas, e é preciso terem atenção que existe uma responsabilidade maior nesse sentido. Fez-se um grande caminho nestes últimos anos. Eu acho que até na região tem havido mais apoios nesse sentido, por parte de várias entidades, oficiais, associações, em dar apoios aos jovens e aos artistas no geral para que eles se desenvolvam e consigam manter a sua vida desse género. No entanto, ainda existe um grande caminho por fazer, é um caminho que se faz gradualmente. É assim, eu ainda vivo com os meus pais, mas é assim, tenho um trabalho estável, sou professor de teatro no conservatório, no curso profissional de teatro e nos cursos livres também. E para além disso tenho todos estes projetos que também vão rendendo algum dinheiro e algum lucro. Este novo trabalho é um texto adaptado pelo colega com quem vai trabalhar em palco, João José Silva. É uma peça que se chama O Casal Trompica, que é a partir de textos de um dramaturgo alemão chamado Carlo Valentin, que eu pego em situações muito simples, como um casal que perdeu os óculos, uma mulher a fazer um coelho assado, e depois ele ridiculariza essas situações e torna cada vez mais ridículas, que ao fim e ao cabo é o que o ser humano faz, só que não percebe que faz. Mas tem muita gordura. Preciso de reduzir as gorduras. O médico disse que eu tenho de reduzir as gorduras. Foste ao médico e não me disseste nada? É uma comédia que vamos apresentar em breve e que esperamos que tenha uma grande aceitação por parte do público. Oh, bandido! Quem não desse umas boas pancadas nesse lombo? Quero dizer... Olá, sou Madalena Costa, tenho 15 anos, sou natural da Madeira, vivo e treino em Santa Cruz e estudo no Funchal. Pratico patinagem artística e sou campeã do mundo, bicampeã da Europa e vencedora de 2 taças do mundo. Margarida. Eu comecei a patinar com 4 anos porque a minha mãe foi patinadora e é treinadora e eu desde muito pequenina que ia aos treinos, ia ver as provas e sempre tive aquela curiosidade. Embora experimentei bastantes desportos, acabei por seguir o mesmo caminho que a minha mãe porque um dia ela chegou a casa, eu fui ao carro buscar os patins, comecei a brincar com eles e desde aí digo que nunca os tirei dos pés. Desde o dia que comecei, o meu amor pela patinagem foi crescendo e a partir do momento que comecei a competir e que ganhei o meu primeiro campeonato nacional, percebi que queria mesmo continuar e continuei a trabalhar cada vez mais para mostrar que não tinha sido sorte de principiante, porque normalmente as meninas que patinavam e iam a campeonatos nacionais que vinham da Madeira ficavam sempre nos lugares no final da tabela classificativa e eu queria mudar isso. E acredito que ajudei a mudar a patinagem não só a nível regional nem nacional, mas também internacional. And it's happening again. This year, the rate of deforestation is getting worse.
Tinha apenas 14 anos quando se sagrou campeã do mundo em patinagem livre. Já trouxe o título de campeã da Europa para a Madeira e já foi várias vezes campeã nacional. Um percurso que exige muito trabalho. The Amazon is on the edge of destruction. It's simple. If we lose it, we lose the fight against climate change. A nível psicológico, trabalho de preparação física, muitas idas à fisioterapia, treino de flexibilidade, resistência e também cuidados com a alimentação, porque é importante, um atleta tem de ser tudo, não é? Não só dentro de pista, mas também fora, e não só fisicamente, mas também psicologicamente. A patinagem é um desporto que trabalhamos tanto e treinamos muitas horas para se resumir a apenas aqueles 2 a 3 minutos de prova. Portanto, temos de estar muito consistentes com aquilo que fazemos e também muito fortes psicologicamente, porque podemos acertar aquele certo elemento ou a nossa coreografia 30 vezes, mas o que realmente conta é naquele exato momento, com os nervos todos em cima, a pressão, mas temos de conseguir gerir tudo isso e tentar realizar o que nós conseguimos da melhor forma possível. Portanto, antes da prova, por exemplo, penso muitas vezes em todas as vezes que acertei, que sou capaz de fazer aquilo e que tenho de acreditar em mim, porque senão não vai sair da forma que desejo. A nível internacional já participei e venci 2 taças da Europa, participei em 3 campeonatos da Europa, venci os últimos 2 e fiquei em segundo lugar no meu primeiro campeonato da Europa. Participei no Campeonato do Mundo ano passado, onde me sagrei campeã, e estive presente em 3 taças do mundo, sendo que 2 delas participei numa semifinal e na final, e sagrei-me vencedora em todas. Terminei agora o 10º ano na área de Ciências e Tecnologias. Para além disso, gosto muito de ler, estar com o meu cão e também gosto de estar com os meus amigos, com a minha família. Eu sou uma boa aluna, no geral. Obviamente que com todas as saídas que eu tenho, faltas, as minhas poucas horas de estudo, devido à minha agenda bastante cheia, não sou uma aluna com notas de 20, mas com uma média bastante boa, tendo em conta tudo isso. Esta modalidade, para além de ser uma modalidade individual, não tem tantos apoios como eu acho que nós merecíamos e acabam por ser sempre os nossos pais a bancar viagens, estadias, alimentação. Gostava que o nosso desporto tivesse mais apoios e mais pessoas que se interessassem e vissem o nosso desporto, porque nós também somos atletas. Eu, por exemplo, sou atleta de alto rendimento, trago para a região e para o país medalhas de ouro no Campeonato do Mundo, Campeonatos da Europa, Taça do Mundo e falta a outra parte. No futuro eu gostava de ser fisioterapeuta, mas também de ter a minha escola de patinagem e ser treinadora e coreógrafa da modalidade. Enquanto atleta, gostaria de patinar e competir até o meu corpo permitir. Então, boazinha. Opa. Juízo. Olá, sou Emanuel Fernandes, tenho 29 anos, sou do Funchal e sou nadador Salvador. Rosa. Rosa. Olha a pausazinha. Fez a pausa. Alguma pessoa para lá das ilhas? Alguma coisa bem normal, tudo ok? Só tem estas pessoas aqui na água? Só eu, Paulo. Ok. Olha, deixa eu ver o relógio só.
É nadador salvador desde os 18 anos. Começou a trabalhar na área com o objetivo de poupar dinheiro para os estudos. Atualmente sou encarregado dos nadadores na Frente Mar Funchal, mas iniciei esta profissão esta é uma profissão sazonal, iniciei esta profissão no Aquapark, em Santa Cruz, no primeiro verão. Depois passei uns anos pelo Sanas, onde fazia também só o serviço de verão e consegui intercalar com os estudos na universidade, até que em 2017 entrei para a Frente Mar e com o passar dos anos acabei por ficar na empresa e atualmente trabalho o ano inteiro. De inverno nós somos cerca de 15 nadadores, à volta de 15 nadadores. Agora no verão vamos até aos 35, 36. Conseguimos ir buscar muitos nadadores nesta época, tais nadadores que ainda estão a estudar, estão a ingressar no mercado de trabalho. Para isso começamos a preparar o verão já em fevereiro, com a Frente Mar disponibiliza e assume o curso aos nadadores. Fazemos o acompanhamento desses novos elementos durante o curso e depois no verão temos esses elementos a contribuir, a trabalhar connosco no verão, fazendo esse reforço que é necessário nas praias. É uma carreira pouco atrativa, principalmente pela sazonalidade. Dificilmente aqui na Frente Mar temos alguns nadadores a trabalhar a tempo inteiro. Em alguns outros sítios, mas poucos, também isso acontece, nomeadamente na hotelaria, depois não acabam por ser nadadores, mas sim banhistas. E nas praias do Porto Muniz, todo o resto é uma profissão que inicia-se no início do verão e após o verão é uma profissão que sai e o pessoal fica. No Porto Santo tinha esse problema há algum tempo, o pessoal da ilha do Porto Santo que só conseguia trabalhar nos meses de verão. É um trabalho de muita responsabilidade, nós apostamos muito na prevenção para evitar acidentes, mas depois, caso aconteça algum acidente, temos que intervir. Hoje estamos aqui, o mar está super calmo, mas amanhã pode estar um mar mais robusto e temos que colocar a nossa vida em risco, temos que ter uma capacidade de decisão, temos que ser muito incisivos na decisão, porque basta uma má decisão num salvamento e podemos acabar com algumas lesões. Para mim, ainda me custa um pedacinho quando tenho que abordar crianças, quando são casos mais graves, principalmente nas idades mais jovens, em crianças. Com os adultos já é uma coisa mais banal, que não é normal do nosso dia-a-dia, temos de estar preparados para isso. Já apanhei 2 paragens cardiorrespiratórias, já apanhei muitas quedas, já fiz alguns salvamentos também. E isso tudo ajuda-nos a evoluir e a criar a experiência de mar, a experiência na profissão, que fica depois para a vida. Olá, sou Eduardo Alves, tenho 24 anos, sou do Funchal, trabalho como designer, mas sou artista. Acho que a arte foi sempre um pouco o meu porto de abrigo, então eu desde jovem sempre tomei como minha ajuda. Desde quando estava no secundário, na universidade, até agora quando estou a trabalhar. Começou sempre nesse lado, um espaço onde eu posso ser eu próprio e expressar os meus sentimentos livremente. Eduardo Alves é designer, mas as artes são uma terapia. A Galeria Mural é um projeto irreverente, é a primeira parede legalizada dedicada à promoção da arte urbana, uma aposta nos jovens artistas. Ao início foi um projeto que eu fiquei assim um pouco preocupado, nunca tinha pintado numa porta, estou habituado a papel ou método digital de desenho, mas com o tempo eu comecei a fazer e achei interessante. Ainda é um pouco, ainda estou a processar um pouco a experiência, há muita coisa que ainda tenho que aprender, mas em geral estou a gostar muito. Uma coisa é tu estar em casa e tu teres tipo o teu próprio sketchbook e tu desenhares e teres todas as tuas ideias pessoais e depois estás alguém a ver e achar interessante, mas ter todo o processo à frente das pessoas, ver as pessoas a passar,
gera um pouco de stress e mexe um pouco com a tua ideia de como tiveres a tua arte. Mas de um lado também foi interessante porque as pessoas vão passando, dão as suas opiniões, dizem que está bonito, umas dizem que acham interessante, outras dizem eu também consegui fazer isso, outras tipo têm uma perspectiva completamente diferente. Nós, como artistas, passamos sempre por aquela parte de eu gosto muito de artes, mas eu também quero tentar viver e ter um porto seguro de sustento. Mas eu acho que tanto o design como as artes dão-me essa parte mais visual que eu sempre procurei fazer mais da minha vida. A minha geração de jovens, eu acho que é uma geração com muita iniciativa e que por acaso está a ter muita perspicácia em conseguir perceber onde é que pode arranjar trabalho, estou a falar a nível das artes, e onde é que pode arranjar as suas oportunidades. E acima de tudo é uma geração muito perspicaz que percebe a que pessoas é que têm de se aliar para conseguir também fazer o seu trabalho. E é um bocadinho aquela coisa dos juntos somos mais fortes. A minha geração é uma geração que se trabalha, vai à luta e procura por algo melhor. Esta nova geração, vemos cada vez mais duas linhas, não é? Temos jovens muito bons, muito empenhados, com boas características, que trabalham e lutam pelo seu futuro, mas também consigo ver, e especialmente no público que vem para a praia, precisamente ao contrário. E acho que estamos a criar um desfazamento onde existe jovens que são muito bons e trabalham, e a verdade é que eles têm, a maior parte, têm capacidades e têm todo um meio que o permite, como temos muitos jovens que se acomodam e que acabam por não lutar pela vida. Eu acho que existe uma ideia errada de como a minha geração é, as gerações que também estão surgindo mais novas que eu. Eu acho que por fazermos no mundo da tecnologia parece que nós somos às vezes ou preguiçosos, ou apegados à tecnologia, ou que não conseguimos avançar para além do que já temos, que temos muita coisa dada a nós. Mas eu acho que a nossa geração é uma geração que está a apostar novas ideias, é uma geração que está a querer mudar o mundo, está a querer evoluir muito mais. Eu tenho muita esperança pela nossa geração. A minha esperança principal é que eu vejo é uma geração que é muito mais aberta à aceitação de todo, à aceitação de ideias, a inovar tecnologias, sistemas que já são antigos, criar soluções para problemas. Muitos jovens já não praticam desporto, ou pelo menos não praticam com a mesma motivação ou com os mesmos objetivos. Ou seja, muitos só vão à escola e depois ficam o resto do dia em casa. Eu acho que o desporto é algo bastante positivo, não só a nível físico, mas também psicológico, porque, por exemplo, depois de passar o dia todo na escola, preocupada com os testes, estudar e não sei o quê, sabe-me bastante bem, e nem sempre sabe como uma preocupação, ir treinar, porque ajuda-me a aliviar um pouco sobre todo esse stress, porque é algo que eu realmente gosto. E acho que todos os adolescentes e crianças deviam praticar desporto, porque não faz bem só ao físico, mas também ao psicológico. Mas gostas? Ai, adoro! Não precisava de mais nada na minha vida. Olha, se não gostasse, não estávamos casados há tantos anos, não é verdade?